Olá, querido irmão, estou aqui para falar para você sobre os livros litúrgicos que nós usamos na Sagrada Liturgia, nos sacramentos e nos sacramentais. Nas comunidades pequenas, principalmente, devemos ter o missal e o lecionário. Tá? O missal é este livro que é usado sobre o altar, ou na estante, ou por um cerimoniário que segura para o sacerdote na celebração da Eucaristia. Então, o missal romano, para nós adquirirmos, atualmente custa em torno de R$ 200. Depois nós temos o segundo livro, que é o chamado Lecionário Dominical. O livro número 1 do Lecionário, ABC. Aqui estão as leituras e o Evangelho para os domingos e solenidades. Então, o missal, ou melhor, o lecionário número 1, lecionário dominical ABC, para usar domingos e solenidades. Depois nós temos um terceiro livro, que é o lecionário semanal, número 2, que se usa durante a semana. É importante termos também, se temos as celebrações durante a semana, de termos o lecionário semanal. O terceiro livro é o lecionário santural, dos santos e solenidades e festas, que é o livro lecionário número 3. Esse aqui nem sempre é obrigatório ter nas comunidades, mas havendo necessidade e usando para algum tipo de festividade, então está aí o lecionário número 3. Aqui nós temos as principais festas e para as diversas necessidades da celebração. Aliás, quero chamar a atenção aqui sobre os textos, Muitas vezes o pessoal diz, mas padre, para que os textos não vão até o fim? Justamente cada linha é uma parada de respiração. Isso é muito importante. Eu tenho uma escola chamada Escola Verbum Domini, que aplica o método de leitura e proclamação da palavra. O próximo livro, o quinto livro, é o Evangeliário, Este livro maior, Ele é um livro que contém os textos maiores, Eles estão dispostos de uma forma maior e a gente põe eles sobre o altar na celebração da Santa Missa e depois o sacerdote ou o diácono, então, leva para o ambão e proclama a palavra do Evangeliário. Contém só os textos do Evangeliário. Para comunidades matriz das paróquias, então, é mais interessante ter. Tem vários tipos de capa, tem capas metálicas e assim por diante. O próximo livro é chamado Livro da Oração Universal. Esse livro aqui contém todas as preces, O pessoal diz, mas de onde que se tira aquelas preces que são feitas nas missas? Então, se tira justamente deste livro, chamado Oração Universal, que são em 3 volumes. Esse aqui é para domingos, solenidades comuns e rituais, e depois tem para a semana ferial ímpar e a semana ferial par. São 3 subsídios que são usados para as preces, tanto da missa quanto para o culto que nós usamos. O próximo livro é As Missas de Nossa Senhora. Esse aqui é um livro opcional, mas eu vou fazer propaganda para aquelas comunidades que têm como padroeira Nossa Senhora, ou as paróquias. Então aqui tem as missas sobre Nossa Senhora. E juntamente com esse missal, então tem o lecionário para as missas de Nossa Senhora. É um conjuntinho que tinha sido lançado antigamente, agora foi reeditado pela CNBB, são 2 volumes. É bem interessante este livro. O próximo livro que eu quero mostrar para vocês é o Cerimonial dos Bispos. Aqui está como que o bispo deve agir nas sagradas cerimônias. Claro que as comunidades não precisam ter, mas na paróquia às vezes o padre poderia ter ou assim por diante. Do cerimonial vem o pontifical. O pontifical é onde é que estão os oracionais das missas rituais que o bispo faz. Por exemplo, de uma ordenação de padre, de bispo, de uma consagração de uma religiosa, da dedicação de uma igreja, está aqui então no pontifical, que é o ritual do cerimonial. O próximo livro que eu tenho aqui é o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos,
que é o RICA, como fazer o batismo de um adulto ou fazer o caminho catecumenal. Então, esse livro é importante a gente ter, aí tem um subsídio importante, mas para as paróquias e as coordenações de catequese. Os próximos livros é o livro do altar, né? Esse livro para os concelebrantes usarem, então, nas celebrações. Tem o missal e esse aqui que contém as orações eucarísticas para os concelebrantes usar. É um livro pouco usado, mas existe este material. Os outros dois livros que eu vou pegar agora, um é o ritual da confirmação. Então, da crisma, o ritual próprio, como se faz a crisma, tem o seu ritual. Aliás, nas normas diocesanas que foram lançadas, que é aquele livrinho sobre as normas sacramentais, tem lá bem como que a gente tem que preparar cada sacramento. O próximo livro, que é também do sacerdote, é o ritual de exorcismos e outras súplicas. Quando a ver espantar o diabo, né, fazer o exorcismo contra o demônio, né? Então nós temos orações e rituais próprios para serem aplicados, chamado ritual dos exorcismos. O próximo livro que eu vou mostrar para vocês é o chamado presbiteral. Esse livro aqui contém diversas coisas, como o nome já diz, presbiteral, né? Você pode usar para ter na paróquia, para o sacerdote, então realizar todos os sacramentos. Aqui tem o ritual de bênção, o ritual de exéquias, o ritual do matrimônio, o ritual do batismo e todos os outros rituais de sacramentos e sacramentais. Se você quer dar um presente para o teu padre, dê o presbiteral. É um ótimo livro, porque ali contém, em resumo, todos os textos rituais para os sacramentos e sacramentais, né? É um livro que custa mais ou menos caro, a gente diz, perto de R$300, 260, por aí, né? Mas é um livro que vale a pena, que dura por essa vida, então é um bom presente para a nossa paróquia, né, ter o presbiteral. O próximo livro que eu vou mostrar é o chamado Missal Cotidiano. O que é o Missal Cotidiano? É um texto pequeno, né, onde tem as orações da missa e as leituras e algum comentário. Esse é o dominical, então usado nos domingos, e este é o semanal ou ferial, usado durante a semana. Esses dois livros, eles substituem a liturgia diária, né? Na verdade, aqui está todos os textos das leituras durante todos os dias. Então, adquirindo esses dois, você vai ter todos os textos de todos os anos, não havendo fazer aquela assinatura da liturgia diária. Existe já uma edição que o livro se tornou um só, né? Mas aqui eu tenho então o dois, né? E é muito interessante porque no dia a dia é fácil de eu manusear na leitura, interpretação e leitura orante da palavra de Deus. Aí também tenho a liturgia das horas. A liturgia das horas são 4 volumes que o padre faz, então, a sua oração do ofício. Ele tem diversas horas canônicas que ele reza, né? Então, a liturgia das horas é para o sacerdote. Os leigos também podem rezar a liturgia das horas, né? Todo o católico é convidado à liturgia das horas, né? E a iniciação é fácil, a gente encontra indicativos e assim por diante, né? Até aplicativos do celular, por exemplo, e liturgia, né? Ou católico orante, dispõe das orações diárias do ofício das leituras, ou chamado liturgia das horas. Então, isso é bem interessante, né? Então, aqui a gente viu alguns livros que são usados na Sagrada Liturgia e sacramentos e sacramentais. Então, o que é bom ter na paróquia? O missal, o lecionário dominical, o lecionário semanal e o lecionário santural. Se for paróquia, também o evangeliário. Aí, tendo esses livros, já é bom, tá? Os folhetos da nossa diocese, tanto da celebração do culto, quanto da celebração da missa, eles trazem lá, em nota vermelha, as páginas destes livros. Ele vai dizer assim, lecionário dominical, página X. Por exemplo, esse final de semana agora, o 18º domingo do tempo comum, se não me engano, então ele vai citar a página 624.
Então vai ter para cada leitura lá a citação da página e no missal também. Por exemplo, a oração do dia, né? Ele vai trazer do 18º domingo do tempo comum, ele vai trazer então a paginação 362. Então aí os indicativos para ajudar melhor o pessoal a fazer uma boa liturgia. O cuidado com os livros é importante, manter a higiene, ter uma capinha. Aliás, eu tenho até um aqui para mostrar, né? A gente ter uma capinha assim, ó, para pôr o livro dentro. No caso aqui eu ponho o presbiteral. Eles se preservam da poeira, eles se preservam então de outras sujeiras e assim por diante. Então você guarda no armário com uma capinha de pano assim, vai ser bem interessante. O pessoal que tem feito isso se agradou porque mantém a higiene. Depois, cada tempo, a gente lava a capinha e assim por diante. Então, sempre o cuidado com os livros. Vocês viram que alguns não estão bem cuidados, às vezes o manuseio não é bem feito, né? Então, a gente tem que ter um cuidado. Não colocar aquele plástico contátil nos livros. Muita gente tinha costume de botar o plástico contátil. Ele dura menos do que o livro e depois ele começa a levantar, ele começa a se desgrudar e vira uma capa ruim. Agora você vai dizer, padre, mas a capa dos nossos lecionários lá são péssimas. Por exemplo, pior do que esta daqui. O que fazer? Bom, leva numa encadernadora. Por exemplo, ali em Frederico nós temos uma encadernadora que eles põem uma capa nova. Aí vai ficar legal. Manda fazer uma capa nova se está muito feio o teu livro litúrgico. Essa seria então sobre os livros e o seu uso e o seu manuseio. Até a próxima. Deus te abençoe.